então que, mais uma vez, o Skype faça o trabalho dele, porque tenho comigo hoje, em oportunidade, o mundo do karting e comigo tenho, como podem já verificar, José Barros, José M. Barros, assim pode-se dizer, é o nome de guerra. O José que tem naturalmente muito para nos contar em relação à sua carreira no karting, mas também porque já há experiência também nos automóveis e vale a pena conhecermos um pouco desta sua aposta. E por isso, sem mais demoras, mandamos desde já os cumprimentos ao José, agradecer, como digo, a simpatia e a disponibilidade para nos falar um pouco de si próprio e, sem mais demoras, como eu dizia, vou perguntar ao José, e vamos começar já por perceber isso, como é que acontece, neste caso, o desporto motorizado e, em concreto, o karting na sua vida. Isto tem a ver com influências familiares, foi um dia que viu e quis fazer e as coisas correram bem. Enfim, explique-nos, e até pode começar até por nos explicar com que idade. Começou muito novo no karting. José, bem-vindo. Boa noite. Muito rapidamente, o karting foi-me sempre incutido, sempre desde pequenino. Tive pessoas ligadas à minha família que fizeram karting, mas muito amador, nada de corridas, nem nada de eventos assim federados, nem nada que se pareça, mas sempre tive uma pequena paixão pelos carros, mesmo até pelo meu pai, que meu pai tem uma coleção de automóveis antigos, e sempre me trouxe aquele bichinho já da minha família. Meu pai foi corredor de rally também, com o mesmo nome que eu, somos ambos José Barros, e sempre me teve a puxar sempre para esse lado do automobilismo. E então foi uma vez que por acaso estava ao acaso do meu pai até numa feira de peças de automóveis antigos e surgiu-nos na altura um kart muito velhinho que estava à venda e na altura meu pai ficou muito reticente em tentar comprar, eu já andava a chateá-lo há algum tempo também e decidimos então comprar e eu comecei a dar umas voltas no parque de estacionamento que o meu pai tem lá à beira do escritório dele. Correu bastante bem. Na altura eu estava a gostar mesmo muito daquilo. O meu pai pensava que não ia passar dali, que depois mais tarde eu ia acabar por desistir, porque não iria ter muito sucesso a longo prazo, nem a médio, nem a curto, não ia mesmo ter sucesso. Até que houve uma vez que eu passei com o meu pai ali em Leça da Palmeira, no cartódromo de Cabo do Mundo, e disse ao pai, eu gostava de vir aqui com o meu carro na altura treinar. E lá está, o meu pai levou-me à pista e aos poucos foi começando a adaptar, comecei a gostar mesmo daquilo, até que me disseram que eu poderia ter bastante potencial para conseguir... José, e não interrompendo o seu raciocínio, percebo que tem aí Sim. potencial para nos falar, mas estamos a falar de que escalão etário? E porque às vezes olhamos para si, o José, confesso-lhe, não sei a sua idade, mas sei perfeitamente que é um jovem, comparando principalmente comigo, mas estamos a falar com que idade é que aconteceu essa primeira experiência e também já agora com que idade é que o José atualmente está? Sim, isto começou quando eu tinha à volta de 4 anos, 4, 5 anos, eu agora já tenho 16. Ok. E lá está. Como eu estava a dizer... No Cabo do Mundo, ia começar Exatamente. por dizer que alguém descobriu. E era alguém ligado ao Cabo do Mundo ou foi alguém que por acaso estava Sim, lá era também? mesmo uma pessoa ligada. Ok. Sim, era uma pessoa que eu acho que posso mencionar aqui sem problemas, que foi o Filipe do Cabo do Mundo, da equipa do Cabo do Mundo na altura, que disse que eu tinha bastante probabilidade de um dia chegar longe, dadas as minhas capacidades de ser tão novo, já conseguir mostrar bastante talento, não é? E depois, claro, foi uma questão toda de um treino de muita evolução, tive cerca de 2 anos a treinar, até porque eu não tinha idade para correr, eu tinha 4 anos, 5 anos também devido a alguns conflitos ainda teve ali uma interrupção que não me permitiu continuar. Depois, a partir dos meus 6 anos, 7, acho que foi a primeira corrida que eu fiz, já tinha 7, 8 anos quase, que foi em 2013, quando eu fui a um meeting, era um convívio de Viana que existia de karts assim mais para amadores, e na altura aquilo correu bastante bem, já tinha pilotos lá razoáveis que iam treinar para uma corrida do Rotax, e aquilo correu assim bastante melhor que o que estava à espera. E então, a partir daí foi sempre uma evolução constante, como foi começando a fazer provas federadas, na altura consegui tirar a licença, já tinha idade suficiente para fazer, e foi sempre uma evolução muito constante. Nos primeiros anos foi sempre treino, tive sempre muitos treinos e bastantes corridas, claro que não tinham um sucesso tão grande, não é? Comparativamente com outros pilotos. E depois recordo-me que ao fim de 4, 5 anos consegui ser campeão na Minimax em 2018 e consegui ir às finais mundiais da Rotax. Sei que consegui também ser vice-campeão ibérico
e consegui arcar outros títulos não tão relevantes como este que acabei de dizer, mas foram bastante bons. Também consegui ir às finais mundiais no Brasil, onde fiquei em 13º lugar. Depois recordo-me que 2019 foi marcado uma época de transição, que eu passei da Minimax para a Júnior, e foi um ano de adaptação, mas mesmo assim foi excelente a nível de resultados, mesmo para aquilo que nós estávamos à espera. Tivemos em 2019 talvez dos campeonatos de karting mais concorridos de sempre em Portugal, que tínhamos 22 pilotos em todas as corridas da Rotax. Também cheguei a fazer o campeonato nacional, que não correu tão bem como estávamos à espera. E lá está, também como estava a falar, na Rotax acabei por ficar em 5º lugar na classificação geral do campeonato. Tem 22, 23 pilotos, que tinha sido bastante bom. E no campeonato nacional eu devo ter ficado em 8º lugar na classificação geral do campeonato. E consegui também em Espanha, recordo que eu tinha ter feito o Nacional de Espanha, em que nas primeiras corridas eu recordo nem consegui passar à final e depois acabar o campeonato na última corrida em 7º lugar, em 36, que foi bastante bom. E aqui perceber um bocadinho, e pegando nas suas palavras, uma aposta muito forte no Rotax. Acha, de facto, que é a maneira mais adequada a nível se calhar, de várias variáveis. Estamos a falar custos, também da competitividade, apostar-se primeiro num troféu como o Rotax e depois então ir para o Nacional. O que é que nos pode dar aqui como opinião, uma vez que esteve nas duas fases, começou, como explicou e muito bem, pelo Rotax, nas várias categorias, e depois então sim misturar as coisas até o nacional e experiência internacional. Acha que é importante essa questão? Sim, claro que sim. Eu se calhar não referi, mas eu fiz o Nacional de Karting em 2015, fiz em 2016. Ok. E depois fiz uma interrupção em 2018, fiz também em 2017, e porque eu queria me focar, como tinha dito, no Troféu Rotax, porque era um grande candidato ao título, então fui só focar no Campeonato da Rotax. Depois em 2019 tentei fazer também, e depois, relativo a alguns problemas que tive também, decidi afastar-me um bocadinho do Campeonato Nacional. Achei que o Campeonato da Rotax tinha muito mais competitividade e que era mais certo para mim, e não só fazendo o Rotax Portugal, mas sim o Rotax Espanha, também fazendo o Campeonato Nacional de Espanha, mas o Campeonato Nacional de Portugal decidi parar, pelo menos por um tempo. Eu também não fiz em 2020, também agregado a algumas coisas em questão de pandemia e tudo, também tive muitas provas em 2020 que me foram canceladas, que a pensar em fazer também a Taça Portugal 2020, que também por causa do Covid e de outros problemas que tive também não consegui fazer. Recordo também que tinha feito a Taça Portugal 2019 e 2017, que fiquei em 4º lugar nas duas também, foi bastante positivo, na altura atendendo a tudo o que se passou, e é mesmo basicamente isto que lhe posso contar da minha carreira até 2020. Depois apareceu muito recheado. Exato, depois apareceu 2020 em que eu salto da Júnior diretamente para a DD2 e acabei em 3º lugar no campeonato, não com tantos pilotos, mas com 3 pilotos muito bons que estavam a correr no DD2, que eram dos pilotos melhores a nível português, e acabei por ficar em 3º lugar em 2020 e em 2021 também agora acabei por ficar em 3º lugar. Uhum. Mas este ano, era isso que eu ia perguntar, muito bem, e era isso que eu ia perguntar, este 2021, um ano, podemos chamar aqui um bocadinho mais aliviado nas medidas, atendendo à pandemia e tudo mais, foi um ano diferente comparando com 2020? Foi um ano mais fácil para si, ou foi um ano em que mesmo assim reflete um bocadinho daquilo que não aconteceu em 2020? Sim, eu penso que 2021, atendendo a tudo o que se passou, claro que 2020 para mim foi um ano gravoso, no sentido da pandemia e de grandes dificuldades que toda a gente teve. Tivemos muito tempo em casa, eu tive muito tempo sem conseguir treinar, tive que cancelar muitas corridas, tive bastantes complicações, e 2020 até foi bastante complicado. Penso que em 2021 tenha sido mais difícil ainda. Não sei explicar exatamente o porquê, mas sei que 2021 foi um ano que foi extremamente competitivo, que nós no início tínhamos bastante capacidade para chegar mesmo ao título, tudo encaminhava para que isso acontecesse, só que acaba por acontecer 1 ou 2 desaires, nomeadamente uma corrida em Baltar que não correu nada bem, que acabaram por matar qualquer tipo de esperança para conseguir ganhar o campeonato.
e depois também em Bom Barral, que as coisas não correram assim tão bem, acontece, mas que me impediram um bocado de conseguir chegar ao campeonato. Faz parte das corridas. Exatamente, e também a questão é que estava a correr com uma diferença de idades e agora ainda intensificou-se mais no Porsche, com uma diferença de idades bastante grande. Eu tinha 2 pilotos que eu era 5 anos mais novo e 3 anos mais novo em relação a outro. Também teve algumas condicionantes do peso, porque eu sou bastante mais leve e então é preciso aplicar-se uma grande quantidade de chumbo no kart, que pode prejudicar o rendimento então a partir do final da corrida, que é bastante cansativo, porque lá está, como tenho muito pouco peso, o kart fica mais pesado em si e então obriga a um grande desgaste físico, que provavelmente tenha sido o grande problema que tínhamos enfrentado em 2021 e que possamos, e nós estamos mesmo até à espera que em 2022 isso consiga-se amortizar um bocadinho, talvez. Muito bem. Falou aí, muito bem, podemos fazer aqui já a transição para os automóveis, neste caso com rodas tapadas, com esta experiência nos Porsche. Quer-nos explicar aqui um bocadinho como é que surgiu o convite e como é que correram as coisas e, basicamente, em vez de ser eu, dizer-nos quantas corridas fez, então, com os Porsche do GT3 Cup. Sim, isto foi bastante interessante o que aconteceu. Eu recordo-me de estar em Braga a almoçar com os meus pais e estava bastante próximo do autódromo e sabíamos que ia haver uma corrida. Eu não sabia sequer, vou ser muito honesta, nem sequer sabia de que era. Sei que era uma corrida bastante interessante, que andava bastante gente a falar. E eu, por acaso, até tinha arranjado bilhetes para entrar com os meus pais. E foi numa altura que eu estava muito concentrado já a preparar o meu futuro, não na continuidade do karting, mas sim numa continuidade ou num processo de iniciação no Fórmula 4. Era isso que nós estávamos para já a delinear, era isso que nós estávamos a planear mesmo fazer. Só que vimos esta oportunidade que apareceu do Porsche, que eu gostei bastante, por acaso, e pôs-me a pensar um bocadinho se de facto era melhor apostar nas fórmulas ou apostar nesta parte do automobilismo, como eu acabei de explicar, porque em Portugal, como nós sabemos, é muito difícil. Claro que o meu grande sonho é quase o sonho de qualquer piloto, e de qualquer português ter uma bandeira portuguesa ali no escalão dos 20 da Fórmula 1 é um sonho muito antigo. Já tivemos a oportunidade de assistir a pelo menos 2 casos que isso aconteceu, muito breves, mas que aconteceram. Mas que em Portugal faça tudo o que se passa e penso que talvez até seja, isso vai verificar a ser mais difícil ao longo dos anos. Acho que vai ser quase impossível, ou matematicamente impossível, a pessoa chegar, porque para além da pessoa ser muito talentosa, envolve grandes quantidades astronómicas até de dinheiro, e envolve bastantes contactos que a pessoa tem que ter. Em Portugal até temos pessoas que conseguem estar bastante entrosadas nesse aspecto, mas há uma série de variantes que, claro, de facto, como nós sabemos, nos impedem que nós, pilotos portugueses, consigamos chegar à Fórmula 1, não por talento, mas sim por uma série de fatores que não nos está nas nossas mãos de conseguir contornar. E então decidimos ir para o Porsche, para o GT3 Cup. Na altura foi bastante falado, eu nem sequer, à altura, nem tinha 16 anos, isto foi em abril, foi uma altura que gostava quase de fazer 16 anos, mas recordo que não tinha feito ainda 16 anos na corrida de Braga, portanto não tinha idade suficiente, e então também não consigo começar logo no campeonato logo de raiz, que foi o primeiro tivemos do Porsche GT3 Cup. Entretanto, tivemos que esperar que eu fizesse 16 anos. Também tivemos à espera de outros, portanto, da licença da federação. Tive que fazer testes para me conseguir adquirir a licença, porque é um processo bastante demoroso ainda, é preciso testes. Consegui passar em todos os testes. Entretanto, também a corrida de Portimão já tinha passado, de derivar também, pronto, não consegui fazer a corrida de Portimão por causa desses problemas que lhe apresentei, e então obrigaram-nos a que só começássemos na corrida de Estoril, ou seja, neste momento eu só fiz 3 corridas de GT3 Cup, Portugal, no Porsche, mas que eu penso que tenham sido 3 corridas que foram bastante produtivas. Eu acho que foram corridas que conseguiram demonstrar logo o que é que o karting me conseguiu incutir, porque as pessoas, uma coisa que eu notava muito é que as pessoas me diziam: mas isso é muito diferente do karting, não podes comparar o kart com o Porsche, não podes comparar um kart com um carro, é tudo bastante diferente. Só que eu, na minha perspectiva, eu gostava de deixar claro que
eu sinto que o karting foi bastante É uma escola. proveitoso mesmo, uma escola, exatamente. E que se não tivesse o karting, era quase impossível eu conseguir andar no top 10 neste momento, tal como aconteceu na corrida de Reiras lá à Fronteira e agora na corrida final, conseguir andar no top 10. Eu acho que isso foi incrível, na minha opinião. Muito bem. Portanto, ficamos aqui com excelentes perspectivas para o futuro e é precisamente por aí que vamos terminar esta nossa conversa tão simpática da sua parte, José. Perguntava-lhe, porque já estamos a um mês, vamos dizer assim, neste caso, para 2022, o que é que, neste caso, o José e mais a sua família e quem está a gerir a sua carreira estão a planear fazê-lo correr em 2022? Continuidade nos Porsche? Sim. Nós apostaremos especialmente no Porsche, neste troféu que vamos fazer, com uma ideia bastante clara, que é dar acima de tudo o nosso melhor. Nós não estamos com um objetivo de ganhar absolutamente nada, nem fazer aquilo que é quase impossível de fazer. Eu gosto de ser otimista, mas acima de tudo também gosto de ser cauteloso no que digo e não criar expectativas. Eu tento sempre fazer com que os meus objetivos sejam sempre cumpridos e não delinear, portanto, não delinear objetivos que possam ser quase irrealistas, ou não? inconcebíveis. Exatamente. Irrealistas, exatamente. E, acima de tudo, vamos apostar no Porsche GT3 Cup, que é um troféu de Portugal que neste momento está a dar bastantes frutos. Eu estou a gostar bastante e penso até, mesmo por informações que me estão a dizer, que é dos troféus que têm dado melhor nome a Portugal neste último ano, que tem, mesmo até a nível de ambiente, conseguiu reunir bastante os amantes do automobilismo e eu gostei bastante disso também. Foi para mim uma das grandes razões que me obrigaram quase a entrar neste troféu. Também pelo karting, claro que isto vai ser um ano de transição, não vamos ter uma aposta tão grande no karting como tivemos nos outros anos, mas sim, talvez fazer algumas corridas do Europeu Rotax, fazer o campeonato da Rotax também em Portugal e, por acaso, vamos também fazer a Taça Portugal de 2022, na categoria da Shifter também, que já estive a fazer alguns treinos. Mas, acima de tudo, como estava a dizer, vamos focar-nos quase a 100%, 90%, 95% de todo o nosso tempo e de toda a nossa disponibilidade no Porsche. Muito bem. Então, para terminar, a quem ficam os agradecimentos, José, por proporcionar esta sua presença regular, como estávamos a falar, nos Porsche, mas também, neste caso, no karting. Quem é que ficam aqui de agradecimentos que merecem? De viva voz. Acima de tudo, eu tenho que agradecer a um grande número de pessoas. Era quase impossível agradecer a tanta gente, mas a pessoa que causa que isto tudo aconteça, é que faz com que isto tudo aconteça, que é o grande motor que me consegue proporcionar até eu estar no karting e ter entrado no karting e poder estar no karting, continuar e agora também estar no Porsche e futuramente noutros patamares. Foi acima de tudo o meu pai, foi a pessoa que me está a financiar tudo isto, porque sem ele era praticamente... Patrocínio. Exatamente, nem mais. É a pessoa que me está a conseguir sustentar toda isto, esta vida, posso dizer, não é vida de sonho, porque também tenho a escola também que tenho que manter, que é bastante difícil, que tenho que conciliar os estudos e a escola, porque meu pai obriga-me sempre, primeiro tens de tirar um curso, e é exatamente isso que eu pretendo fazer, e só depois é que vem o automobilismo, que também pode ser uma fonte para a minha carreira futura, a longo prazo, mas acima de tudo ter um curso que me possa dar base e uma certa tranquilidade, porque é uma coisa que ninguém tira a ninguém. A carreira pode desaparecer em questão de muito pouco tempo, mas nesse curso é impossível, ninguém o pode tirar simplesmente. E lá está, ele é a grande pessoa que me motiva bastante todos os dias, que consigo continuar. Às vezes, em momentos que as coisas não correm tão bem, é ele também que me motiva bastante. A minha mãe também tem um papel fundamental, mas mais até o meu pai, porque o meu pai é muito mais ligado aos automóveis em relação à minha mãe. Tenho que agradecer também a muitas equipas que me conseguiram fazer crescer enquanto piloto, tal como a Dino Motorsport, que eu ando há quase 5 anos, à equipa do Cabo do Mundo, que foi especialmente aquela que me fez crescer e que me deu a oportunidade de eu também conseguir mostrar um bocadinho daquilo que eu era enquanto piloto, e também muitas outras equipas que eram muito numerosas e eu não consigo
agora enumerar assim uma lista muito grande de pessoas. Tenho também que agradecer ao Eusébio Pires, também ao Mariano Pires, que é as pessoas que agora neste momento estão mais presentes no meu programa que estamos a ter do Porsche 83 Cup e no karting, destes últimos 2 anos. 2 anos provavelmente tenha sido que estejam mais presentes em relação aos 2. E lá está, é um grande número de pessoas que posso agora aqui, portanto, apresentar, mas sei que estas 4, 5 pessoas e estas 4 ou 5 equipas representam o conjunto. Foram de facto aquelas que me obrigam a agradecer de uma forma inevitável, eu acho. Exatamente. Muito bem. José Barros, a agradecer mais uma vez a disponibilidade. Aqui, para distinguir do pai, o José é o José M. Barros e o pai será José... Há de ter outra letra no meio para distinguir-se. O meu pai é José dos Santos Silva Barros. E eu sou José Moreira da Silva Barros. É só o nome. José M. Barros e o pai será o José S. Barros. Ok. Pronto, basicamente o primeiro nome e o apelido que são de, neste caso, de viverem com bastante entusiasmo o desporto motorizado. Muito bem. José, ficam os votos então de um excelente ano de 2022. Vou ter a intenção de o voltar a receber aqui no 16 Válvulas para fazermos o ponto de situação da evolução da sua carreira, mas dou-lhe os parabéns por aquilo que já alcançou até agora e que estou certo que vai ser mais, neste caso, mais uma carreira de sucesso, desde que mantenha esse seu espírito e essa vontade que parecem estar no sítio certo, então, para o levar para altos voos. Da minha parte, agradecer, parabéns por 2021 e venha 2022. Será assim que vamos terminar. Correto, José? Muito obrigado. Tchau, muito Uma boa obrigado. noite e até breve. Obrigado, José. Obrigado.